são inacreditáveis. Porque assim, Vitória já teve. Eu lembro de um caso, em 2009, Vitória contratou um atacante chamado Derlei, jogador do Porto, centralmente do Porto, lendário artilheiro do Porto. O cara chegou, treinou, jogou contra o Palmeiras. Vitória estava empatando em 2-2, ele entrou no segundo tempo. Marcou o gol da Vitória, Vitória bateu o Palmeiras por 3-2 em 2009. E aí ele teve, enfim, pós-jogo e tal, antes da representação, ele quebrou a mesa, ele cortou o pé e nunca mais jogou. Não sei se o corte do pé foi uma versão oficial ou foi uma versão oficiosa. Que pode ter sido que ele tenha tido algum outro problema e a justificativa foi justamente o corte no pé, certo? E o Pedro Henrique, ou esse cara é muito azarado, ou esse cara tem um sério problema com lesões. Porque ele chega acima do peso, que acontece, faz parte do catar de férias e tal. A gente pode debater o fato do departamento médico do departamento de futebol ter contratado, que eu acredito na competência do departamento de fisiologia do Vitória, do departamento médico do Vitória, de ter visto que o jogador estava acima do peso, ter falado isso pro departamento de futebol e eles terem bancado a ideia. Então, ó, Pedro Henrique veio para ser terceiro reserva. Tá acima do peso, mas a gente acredita no potencial dele. Vai ter sido isso. Ele vem acima do peso, tem uma lesão na panturrilha, se recupera, se trata da lesão na panturrilha e agora quebra o braço. Foi tentar fazer um voleio, uma bicicleta, caiu em cima do braço, quebrou, fraturou, vai ficar 45 dias afastado. E claro que mantém a intensidade física, vai manter o trabalho físico, mas campo vai ser difícil participar porque vai estar com o braço enfaixado, né? E assim, essa contratação, eu já tinha falado há umas 2 semanas atrás, e eu deixo novamente registrado isso, que eu já tinha achado, já achava muito difícil que o Pedro Henrique jogasse. Não que ele seria dispensado, mas que ele jogasse. Por quê? Porque é uma questão de lógica. Renato Kaiser é titular. Renzo já tá voltando. Renzo deve ser relacionado pro Bavi de sábado. Tendo Renzo e Kaiser, você tem uma terceira opção de centroavante. Esse cara vai ter que fazer treinamentos maravilhosos para ser relacionado e para ser utilizado ainda. Teoricamente era a terceira opção. Se o cara tá acima do peso, lesão atrás de lesão, vai ficar 45 dias fora, esse cara vai se recuperar. Vamos considerar a real, o real é, prazo de recuperação. Esse cara vai se recuperar por volta de 20 de abril. 20 de abril já se passou, já se passaram pelo menos umas 12 rodadas, 13 rodadas do Campeonato Brasileiro. Já se passou umas 3 rodadas da Copa do Nordeste. O momento pode ser outro. E aí ele vai começar a ganhar minutagem. E talvez não, com certeza vai ter baixa minutagem no Brasileiro. A não ser que seja um fenômeno dele treinar bem, entrar bem nos jogos, começar a fazer gol para começar a ganhar minutagem. Coisa que eu não acredito. Na Copa do Nordeste, se tudo caminhar como tá, o titular deve ser Renzo. Ele vai ser reserva. Vai entrar durante esse partido e novamente ele vai precisar ter um aproveitamento muito alto para que ele comece a ganhar minutagem, comece a ganhar ritmo, comece a jogar. De 20 de abril até a parada da Copa, dá mais ou menos algo em torno de 40 dias. Ele vai ter 40 dias até a parada da Copa para ele jogar. Se o Vitória chegar na final da Copa do Nordeste, as finais serão disputadas dia 3 e 7 de junho. Ou seja, ele teria 47 dias antes da parada geral do futebol para ele readquirir ritmo de jogo e jogar e ter minutagem num cenário que tem 2 atacantes na frente dele.
Eu não tô nem considerando um terceiro que venha a ser contratado. Male male, se ele der muita sorte, o Renzo sai em junho e ele passa a ser o segundo atacante. Esse que eu tô falando aqui é o melhor dos cenários para ele, viu? Ele vai ter minutagem na Copa Nordeste, minutagem no Brasileiro, o Renzo vai ser no meio da temporada e aí ele só deve começar a disputar a titularidade de fato com o Renato Kaiser lá em julho. Só que até lá, se Renzo sair, o Vitória vai buscar um outro centroavante. Ou seja, ele vai ter Renato Kaiser, um outro centroavante e ele para poder jogar. Então, assim, esse é o melhor dos cenários. Como na vida nada acontece no melhor dos cenários, vamos considerar um cenário mais próximo da realidade. Ele vai ter pouquíssima minutagem, vai passar talvez sem ter completado uma partida, talvez passe pelo Vitória sem ter completado um tempo, e o Vitória vai ter gastado aí, no melhor das hipóteses, pelo menos 6 meses de salário com um jogador que não vai ser utilizado. Aí eu digo com certeza para vocês, passou por aqui Lucas Braga, o Vini, Jean Mota, Daniel Júnior, essas tranqueiras todas. Pedro Henrique, caso se configure este cenário dele não conseguir jogar minutagem nenhuma, jogar baixíssimo, ele se configura na pior contratação do Vitória dos últimos 3 anos. Eu só não coloco 4 porque o Vitória contratou lá em 2022 o zagueiro. Como era o nome do zagueiro, rapaz? O Ergo, acho que era assim o nome. O zagueiro colombiano que não jogou, certo? Que não foi regularizado, que se picou, que se mandou. Mas de lá pra cá, Pedro Henrique se configura no pior custo-benefício do Vitória. O cara é capaz de passar sem ter completado nenhuma partida, nem 90 minutos de minutagem, e recebendo salário normalmente. A culpa é do jogador? Evidentemente que não. A culpa é de quem contratou. A culpa é de quem contratou. E aí, casa muito com a ideia de que tava falando, já tava tratando disso no jogo do Jacuipense, que muitas vezes a questão do Vitória não é uma questão de não ter dinheiro. Às vezes é uma questão de eficiência. Às vezes é uma questão de repente colocar recursos em lugares que talvez não deem tanta solução. Porque, ok, eu entendo que o mercado brasileiro está caro, que o futebol está caro, tudo certinho. Mas, para camisa 9, que é uma posição que a gente precisa de um cara que faça gol, vale a pena realmente não investir? Fazer um esforço a mais, fazer um a mais ali para poder trazer um cara que venha realmente para resolver e ficar trazendo 2, 3 meia boca ali para poder dar certo. Acho que tem posições que você precisa investir mais, colocar uma grana a mais, porque você sabe que gol é caro, que vai precisar de resultado. Vale a pena você pegar um cara mais barato pra ver se dá certo e o cara se machuca e não joga mais? Então acho que essa contratação de Pedro Henrique estaremos diante do pior custo-benefício da gestão Fabio dos últimos 4 anos. É de se lamentar, né? Que é uma posição que o Vitória vem precisando já há algum tempo. Parece que mais uma vez fizemos uma aposta assim. Jogamos os dados e esperamos para ver o que aconteceu. Nem Carlinhos. Nem Carlinhos, com toda a sua ruindade com a bola, deve ter um custo-benefício tão ruim quanto o Pedro Henrique. Certo? Minha opinião sobre o Pedro Henrique é isso. Se você concorda ou não, comenta aqui embaixo. Quero saber, que daqui a pouco eu vou ler os seus comentários. E aproveita para poder deixar o like aí. Pô. Estamos com 30 minutos de live já. Estamos em live, inclusive. Então, deixe seu comentário aí. Deixa seu like e se inscreve no canal. Show? Então vamos lá.